Então, pessoal, para quem não me conhece, eu acho que a maioria me conhece, não sei se dessa vez, porque tem muita gente chegando aí que é nova nos nossos eventos. Bom, eu sou a Maria, eu faço a parte do marketing, de todos os eventos da Ecomply, todas as redes sociais também eu que inicio, também faço atendimento ao cliente. Bom, e a Ecomply, a Ecomply é uma empresa que nasceu lá em Munique em 2017, em 2020 a gente veio para o Brasil. E o nosso software ele trabalha com atualizações mensais, às vezes até a gente consegue fazer atualizações semanais, para a gente também garantir valor contínuo de serviço, excelência para os nossos clientes, que hoje já são clientes que a gente atende globalmente, incluindo América do Sul, Europa, África, a Ásia também, temos clientes na Tailândia. Bom, a iComply, fazendo um resumão, ela automatiza e simplifica as tarefas diárias de proteção de dados, o que permite que você e a sua equipe dediquem mais tempo às atividades que exigem o toque humano, né? Que a gente ainda não conseguiu fazer a tecnologia substituir 100% o serviço prestado, o serviço humano, né? Então, as consultorias, os pareceres, os treinamentos, a própria prospecção, né? Para o crescimento do negócio de vocês. Bom, então, vou passar a bola agora para a Jéssica, para ela também falar um pouco sobre ela, sobre a trajetória dela, sobre o escritório que ela atua atualmente, e aí a gente já passa para o tema. Então, Jéssica, eu vou passar para você se apresentar um pouquinho. Então, a bola está com você agora. Perfeito, Maria. Então, eu gostaria de começar agradecendo pelo convite, né, do Ecomply para estar aqui hoje, falando para vocês sobre um tema que é muito novo, muito relevante e também muito desafiador em proteção de dados, que são as transferências internacionais de dados pessoais. Esse é um tema que exige a compreensão de estruturas contratuais e tecnológicas complexas, né, acumulado aí a regulamentação muito recente desse tema, então é um tema muito desafiador. Eu fico especialmente honrada pelo convite. Apresentando um pouquinho para você sobre a minha trajetória. Eu sou advogada de privacidade e proteção de dados no escritório Stock Forbes Advogados. Hoje eu faço mestrado na UFMG nas áreas de Direito e Tecnologia, então o meu projeto de pesquisa ele é voltado mais para proteção de dados e inteligência artificial em relações de trabalho, mas as transferências internacionais de dados, elas têm um impacto direto nas minhas demandas, porque no escritório em que eu atuo, a gente atende a grandes empresas, empresas conectadas a estruturas globais, então realmente é um tema que está muito presente na minha rotina e eu espero conseguir passar aqui para vocês, né, o que eu tenho de conhecimento sobre isso e deixar todo mundo numa mesma página. Obrigada, Jéssica. Então, agora a gente pode começar, né? Adentrar o tema, a sua apresentação. Vamos lá. Podemos. Bom, eu queria começar aqui um pouquinho na contramão. Eu acho que vocês podem estranhar um pouco, mas na minha cabeça faz todo sentido. Espero que para vocês também passe a fazer. Que a gente começar pelo que não é transferência internacional de dados. Isso é um ponto de destaque porque a gente vive num mundo altamente globalizado, em que informações que são coletadas em uma parte do globo, elas normalmente são acessíveis para praticamente o mundo inteiro, e isso pode levar a gente para a pegadinha de achar que tudo é transferência internacional de dados. E, na verdade, essa não é a intenção do regime da transferência, que é um regime jurídico especial. Se a gente vai por esse raciocínio, a gente transforma um regime jurídico especial em um regime jurídico geral, né? E a gente acaba banalizando. É um regime que foca em proteções, salvaguardas adicionais, justamente com o intuito de quê? De garantir que informações que sejam coletadas em uma determinada jurisdição tenham uma proteção equivalente em outras jurisdições que elas vierem a ser tratadas. Esse é o intuito. Então, a gente precisa compreender isso e direcionar isso para as atividades corretas. Bom, então, passando aqui alguns exemplos do que não é transferência internacional de dados, né? É lógico que analisando por cima, contextos assim, a grosso modo, todos os casos concretos, viu, gente? Eu vou passar aqui para vocês exemplos e alguns enquadramentos, mas absolutamente todos os casos concretos, eles têm que ser avaliados caso a caso, o fluxo, né? Mas eu estou passando para vocês, assim, dicas mesmo de como eu organizo o meu raciocínio, e que eu acho que pode ajudar vocês a organizarem também. Então, o simples acesso a aplicações de internet não configura por si só transferência internacional de dados, né?
A coleta de dados pessoais diretamente do titular, feita por um agente de tratamento localizado no exterior, também não configura transferência internacional de dados, que pressupõe uma troca de informações entre agentes de tratamento, né, e não coletada diretamente do titular. O envio de dados pessoais por um agente de tratamento ao seu próprio colaborador que esteja em território estrangeiro também não configura transferência internacional de dados pessoais. E o trânsito, apesar da semelhança com a palavra, também não é um sinônimo de transferência, né? O trânsito de informações, ele faz parte do funcionamento básico da internet, é como as informações circulam pelo mundo. Muitas vezes elas passam de servidores a outros, até chegar no ponto onde elas efetivamente serão tratadas de maneira temporária e, né, todos esses pontos aí no, no fluxo até chegar ao destino não configuram transferências internacionais de dados se não tiver efetivamente um tratamento naquele ponto, né? For apenas elas estiverem ali realmente só de passagem. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre essas diferenças. Bom, então sobre trânsito, coleta e transferência internacional de dados. O trânsito, como eu expliquei para vocês, faz parte desse fluxo entre servidores, entre países diferentes, mas de uma maneira que não haja processamento efetivo. Isso acontece toda vez que a gente manda um e-mail, toda vez que a gente acessa um determinado portal, essas informações elas transitam dessa forma. A coleta internacional de dados, pela gravura, eu acho que dá para a gente compreender um pouquinho melhor que o dado está passando direto do titular para um agente de tratamento que não está no Brasil. E a transferência internacional de dados a gente consegue ver com um pouquinho mais de clareza, que é entre agentes de tratamento em jurisdições diferentes. Então, para a gente ter aqui alguns conceitos importantes e que foram tragos, né, por essa resolução 19, a gente tem aqui o conceito de exportador, de importador e de entidade responsável, sendo exportador quem faz o envio das informações, o importador quem recebe elas em outra jurisdição, a entidade responsável aqui é um conceito um pouquinho mais complexo, que vai ficar também mais claro quando a gente vê né, nos próximos slides, o Instituto das Normas Corporativas Globais. Então, só para a gente adiantar um pouquinho o tema, quando um grupo ou conglomerado de empresas tem normas corporativas globais que vão padronizar o tratamento de dados pessoais entre unidades, matrizes, filiais, essas normas, caso elas sejam violadas por qualquer das entidades do grupo ou do conglomerado, a entidade responsável vai ser a entidade aqui no Brasil que vai ser responsabilizada por isso. Né? Então, a gente também tem essa previsão aí na resolução. Trazendo alguns exemplos práticos aqui para vocês e ressaltando a necessidade de análise caso a caso dos agentes de tratamento, da exata localização dos dados, de se eles foram tratados ou não no ponto pelos quais eles passaram, todas essas nuances que a gente viu, dando um exemplo a grosso modo, a gente pode trazer a transferência internacional de dados como, por exemplo, uma empresa que contrate um serviço de armazenamento em nuvem ou um provedor de e-mail estrangeiro, e aí, nesse data center, né, vão ser data center localizado em território estrangeiro, como a gente vê aqui pela gravura, vão ser armazenados dados dessa empresa que está localizada em território brasileiro, dados envolvidos em suas operações, incluindo dados de colaboradores, dados de clientes, diversos dados. Mas se a gente pegar um outro exemplo em que um desses mesmos titulares, um colaborador desse exemplo que a gente acabou de falar, ele na sua vida pessoal, para tratar suas informações pessoais, contrate, ele vai aderir a um serviço de armazenamento em nuvem. E ali ele guarda suas fotos, trabalho de faculdade, enfim, diversos arquivos. Fica muito claro para a gente aqui que um serviço muito semelhante, ele partiu de pontos diferentes. Né? No primeiro exemplo, ele partiu de um agente de tratamento, ainda que esse agente tenha coletado a informação desse mesmo titular. E no segundo exemplo, o titular passou a informação dele diretamente para o agente de tratamento. Né? Então, isso é bom a gente avaliar. No nosso exemplo aqui, a gente poderia imaginar que esses data centers estariam localizados nos Estados Unidos, o que vale a pena a gente ressaltar que traz aqui red flags especiais, porque é um país que não tem uma legislação federal abrangente de privacidade e proteção de dados, tem leis setoriais, não tem uma autoridade que responda a nível federal, como a ANPD faz pelo nosso país, então é um país que merece algumas ressalvas aí quando a gente vai analisar data centers armazenados especificamente nos Estados Unidos. Quando são armazenados, por exemplo, na Europa, a gente já pode interpretar níveis de risco um pouco diferentes, tudo sendo analisado caso a caso.
Então, trazendo aqui um ponto, assim, bem rapidinho mesmo, porque é algo que já está bem superado, mas eu já vi algumas discussões sobre isso, é a diferença entre base legal e mecanismo de transferência, né? Então, sempre houve alguma dúvida no sentido de, mas e se a minha operação de tratamento for uma transferência internacional de dados, ao invés de amparar ela nos artigos 7º e 11º, eu devo amparar ela no artigo 33? Não, né? Porque, na verdade, a gente não está falando aqui de mecanismos alternativos, a gente está falando aqui de mecanismos cumulativos. E isso acontece porque as bases legais, elas devem ser atribuídas a toda e qualquer atividade de tratamento. E quando a gente vai na LGPD e procura a definição de tratamento, a gente tem um termo guarda-chuva que engloba uma série de atividades que podem ser feitas sobre dados pessoais, e entre elas a gente encontra transferência. Por conseguinte, as transferências de caráter internacional. Então, transferência internacional de dados tem que ter base legal, né? Se tratando de dados pessoais comuns no artigo 7º, se tratando de dados pessoais sensíveis no artigo 11º, e isso se mantém. Vale a pena a gente verificar se a base legal que ampara o tratamento originário daquelas informações, ela também pode amparar a atividade de tratamento que é a transferência, às vezes sim, às vezes não, isso é muito importante, né? A gente não pode partir do pressuposto que sempre sim. E o mecanismo de transferência, eu acho que, assim, mesmo que a gente vá analisar cada um deles nas próximas telas, vale a pena a gente ter esse trinômio sempre em mente, né? Princípios, direitos de titulares e níveis de proteção equivalente. Cada um da sua forma, né, garantindo o cumprimento desses princípios, desses elementos, todos os mecanismos de transferência visam basicamente isso: garantir que aos dados, na medida que os dados sejam tratados em outras jurisdições, sejam respeitados os princípios da legislação de proteção de dados pessoais brasileira, os direitos dos titulares assegurados por essa legislação e um nível de proteção equivalente à nossa legislação. Então, cada um à sua forma, todos buscam garantir isso, em síntese. É, entrando um pouquinho aqui na resolução 19 da NPD, que eu acho que é o que trouxe grande parte de vocês aqui hoje, né? Algo muito recente que deixou algumas pessoas um pouquinho apavoradas, trouxe algumas obrigações que a gente ainda está meio na dúvida de como operacionalizar. Mas a gente já tem várias consolidações nesse sentido, a própria página da NPD já teve várias atualizações anteontem, se eu não me engano, a resolução tem um pouquinho mais de um mês, mas essa semana a página da NPD foi atualizada, então tem um esforço aí da autoridade também de ajudar o setor privado, todos os agentes sociais a operacionalizarem isso. A Maria vai disponibilizar essas telinhas para vocês e toda vez que vocês verem essa mãozinha aí, vocês podem clicar no elemento que ele vai redirecionar. Eu imaginei que assim ficaria mais fácil de vocês acessarem o que eu estou referenciando. Então, essa resolução, qual que é o destaque dela para a gente? Ela trouxe consolidações sobre um dos temas de proteção de dados que mais dependia de regulamentação para ter efetividade, né, para ser possível, que é o capítulo de transferência internacional de dados, capítulo 5 da LGPD. Então, ela vai abordar alguns dos mecanismos de transferência, mas não todos. E isso é muito importante, né, a gente ter isso na base do nosso raciocínio, porque os mecanismos que ela não aborda continuam válidos, eles só não foram abordados nessa resolução. Né? Então, a gente, fazendo um comentário pessoal, a gente às vezes fica um pouco assustado com a ansiedade do setor privado de aplicar tudo isso que está nessa resolução rápido, né? Até porque tem um prazo de 2 meses, algumas coisas que são estabelecidas aí, mas sem estabelecer, às vezes, uma linha de raciocínio se aquilo ali de fato se aplica. Eu acho que isso é importante, isso ainda é importante, porque tem outros mecanismos que são válidos, que não são regulados nessa resolução, tem mecanismos que aguardam outras resoluções, né, como a gente vai ver daqui a pouco, e vale a pena a gente observar esse detalhe. Então, ela trouxe aqui para a gente definições sobre as decisões de adequação feita pela NPD sobre outros países, as cláusulas padrão contratuais, as cláusulas contratuais específicas e as normas corporativas globais. Não vou entrar muito nelas agora para a gente ir falando no momento oportuno sobre cada uma. Como eu estava comentando com vocês, a página da NPD, anteontem, ela foi atualizada para
prevê uma seção específica, disponibilizar uma seção específica sobre transferência internacional de dados, e essa seção ela tem alguns elementos muito interessantes que eu acho que pode ser de grande ajuda, que são as orientações detalhadas sobre como realizar peticionamentos eletrônicos e a seção de perguntas frequentes. E a autoridade ainda abre a possibilidade de aquelas perguntas ali que não são abordadas na seção de perguntas frequentes sejam propostas pelo canal Falo BR, ou seja, é reconhecido que esse é um tema que traz diversas dúvidas e dificuldades de operacionalização para as instituições. Agora, tratando do sistema SEI, né, que é o canal específico para a gente protocolar, peticionar junto à NPD, o Sistema Eletrônico de Informações, até há pouco tempo atrás a gente entrava nele e a gente, né, ao clicar em peticionamento, novo processo, a gente via só alguns itens, e não todos que estão aqui. A gente via comunicados de incidentes de segurança, denúncias relacionadas à LGPD, petições de titulares, mas agora a gente vê também todas essas possibilidades aqui de peticionamento relacionadas às transferências internacionais de dados, que são as solicitações de aprovação de normas corporativas globais, de cláusulas contratuais equivalentes, né, o reconhecimento de equivalência das cláusulas padrão contratuais, a solicitação de aprovação de normas contratuais específicas e a solicitação de decisões de adequação. Sendo que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, que essa última ela deve ser proposta por entidades de direito público, né? Não são peticionamentos que devem ser feitos por entidades do setor privado, né? Ou entidades do direito público ou de ofício pelo conselho diretor. Então, a gente tem todas essas novas opções aí desde anteontem e já foi proposto, inclusive, o primeiro pedido de reconhecimento de cláusulas padrão contratuais. A gente tem aí o número do processo, caso vocês tenham curiosidade de acessar. Bom, passando rapidinho aqui pelas hipóteses que realmente autorizam transferências internacionais de dados, todas essas que estão com alfinete foram reguladas. A gente vê aqui que a gente ainda tem selos, certificados, códigos de conduta regularmente emitidos que dependem, né, de uma regulamentação, pois não foram abordados nessa, e é algo que vai ter que ser definido. Mas a gente ainda pode se valer de imediato de outras bases, de outros mecanismos, como quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico em destaque para transferência, com a informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo essas de outras finalidades. Também vai poder ser utilizado o mecanismo da aprovação específica da autoridade para aquela transferência, de quando essa transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular de dados ou de terceiro, e de quando for necessário para atender aquelas hipóteses previstas nesses incisos do artigo 7º. Então, né, quais que são eles? Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, execução de contratos no qual o titular seja parte, a pedido do titular de dados, isso é muito importante, né? Então, se eu tenho um contrato entre companhias aí, o titular não é parte, a relação com o titular é muito remota, e será que eu posso embasar isso em execução de contrato para fins de transferência internacional de dados? Ou será que eu preciso de um outro mecanismo? Então, é importante a gente observar a redação inteira da base legal, do qual o titular seja parte a pedido do titular de dados. E também para exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos, arbitrais, né? Qualquer que seja, vale a pena a gente lembrar que o controlador, ele é o responsável por garantir a regularidade da transferência. Então, ele vai ter que garantir que tem uma base legal, que tem também um mecanismo de transferência e que tem medidas de segurança adequadas. Ainda que ele instrua quais sejam, ele tem que assegurar que a operação ela tem esses elementos. Agora, a gente tem aqui outros mecanismos que embasam, mas que são utilizados pelo setor público, né? Que é quando a transferência resultar de um compromisso ou de um acordo de cooperação internacional, quando for necessário para execução de política pública, atribuição legal de serviço público, quando for necessário para cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação, persecução e de acordo com instrumentos de direito internacional. Não é uma base que a gente tende a utilizar, né, nas nossas atividades cotidianas, mas um mecanismo que a gente tende a utilizar, mas ele existe. Trouxe aqui mais alguns exemplos para vocês de contextos que costumam envolver transferências internacionais de dados pessoais. Então, a contratação de cloud services normalmente demanda transferências internacionais de dados, porque
né, o serviço baseado em nuvem, ela não é como a nuvem, né, que está ali no céu, que ela existe em si própria. Ela demanda uma estrutura física para ser viabilizada e para ser disponibilizada para a gente através de uma nuvem. E o problema é que essa estrutura física, na maior parte das vezes, não está no Brasil. O Brasil, ele tem revelado um crescimento, um fomento a data centers armazenados no próprio território nacional. Para ser sincero, eu imagino que isso tem alguma relação, sim, com essas restrições que a gente tem pela legislação de privacidade, mas a realidade hoje é que grande parte deles ainda não estão armazenados aqui mesmo, não. Né? E para você personalizar alguns serviços nesse sentido, escolher, eu quero meu data center em região X, Y ou Z, muitas vezes é um serviço que tem um valor diferente, né? Então, isso também tem que ser observado. Então, armazenamento em nuvem, provedores de e-mail estrangeiros, soluções baseadas em nuvens, plataformas de CRM, normalmente tudo isso envolve transferência internacional de dados. Operações intracompany, que são aquelas enviadas entre matrizes, filiais, unidades de empresas do mesmo conglomerado ou grupo econômico. Então, isso vai ser uma situação clara de transferência, na maior parte das vezes, e vai demandar a aprovação das normas corporativas globais dessas empresas. Então, quais são exemplos que a gente vê que isso pode acontecer? Não é raro que essas empresas elas compartilhem uma base comum de funcionários, né, para procedimentos ligados à gestão de carreira, procedimentos corporativos que são aplicáveis a todos, mesmo que trabalhem em países diferentes. Então, elas podem localizar essa base de dados e aí os dados desses colaboradores transitam entre essas instituições. Na contratação de parceiros contratuais estrangeiros, embora aqui a gente não esteja falando necessariamente da infraestrutura tecnológica do data center que está localizada em território internacional, a gente pode ter outros tipos de infraestruturas que estejam localizadas em territórios internacionais e que demandem e que sejam demandadas especialmente para a execução desses contratos, como, por exemplo, escritórios, sedes administrativas, estabelecimentos comerciais desses parceiros contratuais, nos quais aqueles dados ali vão ser tratados para fim da prestação daqueles serviços. Então, isso também é um cenário que normalmente culmina em transferências internacionais de dados. Passando aqui para os mecanismos especificamente regulados, vamos começar pelas decisões de adequação. A gente começa pelas decisões de adequação porque a análise de se há uma decisão de adequação ou não sobre determinado país, futuramente vai ser muito útil para a gente não precisar adotar outros dos mecanismos regulados nessa resolução. Então, só para a gente ter um panorama, né, deixar todo mundo na mesma página, quando a NPD for avaliar se um país está em um nível adequado de proteção de dados, ela vai averiguar se as normas e legislações desse país, aplicáveis à legislação de proteção de dados pessoais, elas são compatíveis com as nossas, né? Quais são as naturezas dos dados envolvidos? Se há garantia dos princípios estabelecidos pela LGPD, dos direitos dos titulares. Sempre, assim, sempre ou quase sempre, aquele trinômio que eu passei para vocês no início. E é importante também a gente, né, para a gente manter no radar e manter um alerta de que a ANPD ela tende a priorizar o reconhecimento de adequação de países que garantam um tratamento recíproco para o Brasil. Então, isso também é interessante, isso influencia nas relações bilaterais e multilaterais entre os países. Como que a gente vai ficar sabendo, né, se a ANPD considerou um país adequado ou não adequado? A ANPD ela vai publicar na página dela os países que foram considerados adequados e a gente vai ter ali uma lista que vai ser constantemente atualizada. Então, antes da gente sair, né, peticionando tudo, às vezes vale a pena também a gente verificar se o país de destino daqueles dados, futuramente, porque hoje a gente não tem nenhuma, ele possui uma decisão de adequação por parte da nossa autoridade. Isso viabiliza um fluxo mais livre. As cláusulas padrão contratuais, que eu imagino que vai ter uma ampla aplicação aí, elas vão ser, na verdade, elas foram disponibilizadas no anexo 2 da resolução 19. E elas vão ser integradas aos contratos, na maior parte das vezes, via aditivo, né? Os contratos que já estão aí vigentes, em curso, e elas também podem integrar os próprios contratos com objeto mais amplo, que forem firmados. Mas é muito importante a gente observar que, de uma forma ou de outra, elas não podem ter o texto alterado, né?
Então, qualquer que seja o mecanismo que a gente utilize aí para integrar elas nos nossos contratos, o texto delas, onde ele não permite edição ou complementação, ele de fato não pode ser editado ou complementado, né? Então, elas têm seções específicas onde você qualifica as partes, distribui responsabilidades entre os agentes, e é nesses campos que a gente pode alterar. Os outros não podem ser alterados. E também é importante que os contratos, né, coligados, os contratos, as previsões contratuais relacionadas àquela operação, elas não podem de nenhuma forma contrariar o que aquelas cláusulas estão falando, diminuir a eficácia delas, limitar a aplicabilidade delas, né? Para elas serem consideradas, isso também é importante. Com relação às cláusulas padrão contratuais equivalentes, elas têm uma dinâmica muito parecida com as cláusulas padrão contratuais. A diferença é que, nesse caso, a parte, né, o agente de tratamento, ele vai identificar ali uma cláusula padrão que foi utilizada, que foi aprovada por uma outra autoridade de proteção de dados e peticionar a NPD que reconheça a equivalência entre essas cláusulas e as cláusulas que ela mesma editou, né, que ela mesma redigiu, aprovou. Então, se for reconhecido que essas cláusulas elas são equivalentes, em síntese, que elas asseguram o cumprimento dos princípios, os direitos dos titulares e os níveis de proteção de dados que a nossa jurisdição assegura, elas podem ser reconhecidas como equivalentes, e isso vai constar na página da NPD. Então, vale a pena a gente também estar atento a isso, porque pode ser que um determinado prestador de serviço, um determinado fornecedor, ele, né, por localização da sua matriz, ele tem o hábito de usar as cláusulas padrão aprovadas pela entidade tal, do país tal. Posso usar elas? Se elas já estiverem aprovadas, com certeza você pode, né? A gente vai ter essas atualizações na página da NPD. Se elas não tiverem, você pode requerer essa análise de equivalência também. A gente também tem as cláusulas contratuais específicas, e eu entendo isso aqui como uma aplicação realmente excepcional, que vão ser aqueles casos em que você identifique que as cláusulas padrão não te atendem, por algum motivo, e que você precise redigir cláusulas específicas que vão reger a sua operação. Só que tem alguns pontos a serem observados aí. Quando você for submeter a aprovação dessas cláusulas contratuais específicas da NPD, você precisa indicar exatamente onde as cláusulas padrão não te atendem. Então, aqui fica um alerta de que a lógica não é, poxa, a gente já está utilizando essa cláusula aqui para transferências internacionais, não, vai ter que mudar tudo, submete como cláusula específica. A lógica não é essa, de verdade. A lógica é que a gente tente inserir nos nossos contratos a partir de então. Alguns já vão ser aditivados no prazo que a gente tem. Enfim, algumas, grande parte das vezes, elas vão atender que a gente tente utilizar as padrões. E no que elas não forem cabíveis, a gente utilizar as cláusulas contratuais específicas. Ainda prestando atenção a mais um ponto. Quando as cláusulas padrão não nos atenderem, a lógica não é, então, passar a redigir, que seja, uma cláusula contratual específica do zero. Né? É sempre que possível, dentro daquela cláusula contratual específica, adotar a redação das cláusulas contratuais padrão e nos pontos em que efetivamente isso não te atender, se for incompatível com a sua operação, você justificar, você comparar, né? E sempre demonstrar que ainda assim ela cumpre com a legislação de proteção de dados e que ela cumpre com o regulamento de transferência internacional de dados. Isso é muito importante. E, enfim, isso pode direcionar os nossos esforços de uma maneira mais estratégica, né? E economizar aí também esforços que muitas vezes vão dificultar a análise da NPD. Um ponto de destaque aqui que vale a pena a gente comentar é que a NPD ela tende a aprovar cláusulas contratuais específicas que possam ser utilizadas por agentes de tratamento em situações similares. Então, se eu entendo, né, que nossa, as cláusulas padrão elas não vão atender em situações como a minha por X, Y e Z. Então, eu vou propor a análise das cláusulas contratuais específicas e eu acredito que grande parte das empresas que estiverem na mesma situação que eu poderiam utilizar essa cláusula. As padrões não vão atender por X, Y, Z, e a gente vê que esse tipo de requerimento ele tem uma chance maior de ser bem sucedido, porque está claramente previsto no regulamento. O regulamento ele tem alguns tipos de prioridade, né, alguns tipos realmente de tratamento
um pouco prioritário, até para viabilizar o fluxo livre de dados pessoais, viabilizar o acúmulo de demandas sobre a NPD. Então, decisões de adequação, priorizar de países que têm tratamento recíproco ao Brasil, aprovação de determinadas cláusulas, né? Priorizar aquelas que possam ser utilizadas em situações semelhantes por outros agentes de tratamento. Então, essa é a lógica. Pelo menos, ao meu ver, essa é a linha de raciocínio. As normas corporativas globais, então, como a gente está comentando, elas vão ser utilizadas principalmente para manter uma abordagem uniforme de proteção de dados entre empresas do mesmo grupo ou conglomerado, né, que muitas vezes acontecem conforme os exemplos que a gente visualizou. Então, é preciso garantir um mecanismo, e o mecanismo mais apropriado para isso, normalmente, são as normas corporativas globais. Então, é preciso que a gente submeta a aprovação dessas normas corporativas globais à ANPD. Em um momento futuro, né, a gente já vai ter uma lista de quais são as normas corporativas globais já aprovadas pela autoridade, que já esclareceu nessa página que foi inserida, nessa seção que foi inserida no site, que isso vai ser publicado, que isso vai ser atualizado com regularidade. Mas um ponto aqui que eu acho muito importante para essas normas corporativas globais é o fato de que elas precisam, para elas serem consideradas válidas, elas precisam estar integradas a um programa de privacidade que atenda aos requisitos mínimos da LGPD, especificamente o artigo 50, parágrafo 2º, né? Lá a gente tem os requisitos mínimos que um programa de privacidade tem que ter, né? E quando essas cláusulas elas forem, né, propostas, elas forem desconexas da existência de um programa de privacidade que atenda a esses requisitos, isso vai prejudicar muito a sua aprovação. E, inclusive, no peticionamento para aprovação das normas corporativas globais, um dos anexos requeridos, se vocês forem especificamente nesse campo, são os documentos do programa de governança. Então, a gente precisa anexar os documentos do programa de governança. Ah, mas então eu supostamente teria um programa de governança e por isso eu poderia usar, submeter a aprovação de normas corporativas globais, mesmo um programa que não esteja bem estruturado? É complicado, porque quando você for peticionar, esses anexos eles vão ser requeridos. Então, você vai ter que demonstrar que o seu programa existe, que ele atende aos requisitos do artigo 50, parágrafo 2º da LGPD e que essas são as suas normas corporativas globais. Além de que elas próprias vão ter que atender a uma série de requisitos também, né? Que são, elas vão ter que prever descrição das transferências realizadas no grupo, no conglomerado, abrangendo categorias de dados envolvidos, finalidades para as quais eles são usados, as bases legais que apoiam esses tratamentos, os tipos de titulares, né, os países de destinos desses dados, a estrutura do grupo ou do conglomerado, detalhes de contato de cada uma das instituições, delimitação de responsabilidade pelo tratamento dos dados, né, a determinação do caráter vinculante de todas das normas para todas as entidades do grupo. Então, isso é muito importante, elas têm que ser vinculantes para todos. E aqui a gente vê também alguns mecanismos de transparência que foram acrescidos, que foram trazidos como novidade pela resolução. Em síntese, a gente tem o aviso de privacidade, que agora precisa dispor de uma seção específica para transferências internacionais de dados, porque nela você vai detalhar como forma, duração e finalidade da transferência, país de destino, identificação do controlador, uso compartilhado dos dados, responsabilidades dos agentes, medidas de segurança e direitos do titular. Então, você tem uma política de privacidade. Alguns desses dados, inclusive, identificação, contato de controlador, muitas vezes já tem nesses documentos. Mas, muitas vezes, infelizmente, as políticas não dispõem de seção específica para transferência internacional de dados, e às vezes seções que é quase a mesma coisa que não ter, porque são frases genéricas que não dizem absolutamente nada, que não informam de nada de uma maneira eficiente, e que agora elas vão ter que ser complementadas, né, para dispor todos esses elementos. E um outro direito que foi realmente ele foi objeto de alguns questionamentos pelos profissionais de proteção de dados, foi esse novo direito do titular, que é ter acesso às cláusulas que são utilizadas para amparar a transferência dos seus dados pessoais, né? Então, né, quando a gente diz que isso foi objeto de crítica, quais que são as principais preocupações dos profissionais de privacidade? Realmente a intenção com certeza foi boa,
né? Mas essas cláusulas, se o intuito delas, a gente está falando aqui de transparência, a gente tem que lembrar que muitas vezes elas são difíceis até para a gente. Essas cláusulas, elas representam desafios até para os profissionais de privacidade, para os profissionais do direito, são cláusulas que a gente analisa com um pouco mais de cuidado. Então, a população, de uma maneira geral, será que isso efetivamente ajudaria a população a compreender o que está acontecendo com seus dados e cumprir aquele propósito basilar da LGPD, que é devolver o controle dos dados ao seu titular, né, por meio do fornecimento das cláusulas? Eu acho o aviso de privacidade, né, embora não sejam critérios alternativos, eles são cumulativos, né, como alguns outros que a gente já viu, eu acho o aviso mais alinhado nesse sentido, para ser sincera com vocês. Mas é um novo direito, ele tem que ser observado, ele tem que ser cumprido em 15 dias. E aí, como são obrigações novas e a gente não tem precedentes ainda de aplicações de sanções ainda por violação dessas obrigações, eu trouxe para vocês uma sanção que foi aplicada pela autoridade da França. Está também nas referências, né? Deixei todas as referências no final dos slides para vocês. Então, a autoridade da França multou um grupo de supermercado em 2,25 milhões de euros por, entre outras falhas, fornecer informações insuficientes ou pouco claras aos seus clientes sobre as transferências internacionais de dados que eram realizadas com suas informações. Então, em outros países, isso já vem sendo supervisionado. Se a gente for parar aqui para explorar rapidinho o conteúdo das cláusulas padrão contratuais, a gente vê aqui que a gente tem a identificação das partes, os campos específicos onde isso deve ser preenchido, complementado. A gente tem também distribuição de responsabilidades. E essa distribuição de responsabilidades tem que ser observada porque elas não podem ser atribuídas, essas que estão aí, elas não podem ser atribuídas à parte que atuar como operador. Então, isso é uma questão importante. A gente tem aí a obrigação de publicar o aviso de privacidade sobre a transferência internacional de dados, de atender às solicitações titulares, de realizar a comunicação de incidentes de segurança. Então, independentemente de você marcar exportador ou importador na distribuição dessas responsabilidades, a gente tem que lembrar que algumas responsabilidades, elas não podem ser derrogadas à parte que atue como operador de dados, porque elas são essencialmente exigíveis dos controladores. Então, explorando aqui um pouquinho também os requisitos dos formulários de peticionamento, eles estão naquela página do SEI, se vocês tiverem um cadastro, vocês podem dar uma olhadinha também, mas eu separei alguns dos pontos que eu acho que vale a pena a gente ter uma atenção aqui, pelo seguinte, o conteúdo que é exigido nesses formulários de peticionamento, eles trazem alguns insights importantes para a gente aqui. Que um deles, por exemplo, é a importância de as instituições possuírem um ato formal de nomeação do DPO. Esse é um anexo requisitado. Então, entre os formulários, a gente pode notar que, em alguns casos, exige-se que você anexe o documento formal pelo qual você nomeou o seu DPO. Então, isso ainda é importante, né? A gente já houve uma dúvida sobre isso, se basta a indicação dele na página, se não basta, se precisaria de um documento formal. E por mais que a gente já tivesse outras consolidações nesse sentido de que é preciso, agora a gente vê um procedimento que exige isso como um anexo. Então, isso é preciso. Né? Então, a não obrigatoriedade, por exemplo, de que por outro lado, né, a não obrigatoriedade de que o peticionamento seja realizado pelo DPO também tem que ser observado, ou seja, você tem que ter o DPO, eles têm que estar formalmente nomeados, mas ele não precisa necessariamente protocolar aquele pedido. De toda forma, os dados de contato e de identificação dele vão ser requeridos. Né? Se outra parte aí fizer esse peticionamento, ainda vale lembrar que a gente precisa de uma procuração para ele estar representando adequadamente aquela parte interessada. A gente vê aqui também que, para os casos em que tenha sido aprovada em que, por exemplo, uma cláusula contratual específica ou uma norma corporativa global, ela tenha sido aprovada por uma outra autoridade de proteção de dados, você precisa anexar a cópia da decisão que aprovou aquele conteúdo, né? E lembrando também que nos casos em que esses documentos estiverem em inglês, eles vão precisar ser traduzidos, né? Então, no caso específico das normas corporativas globais, como comentei com vocês, importância de anexar os documentos de privacidade, os documentos do programa de privacidade especificamente.
E para as cláusulas contratuais que a gente está entendendo como equivalentes, né, que a gente quer que seja reconhecida essa equivalência, lembrar da versão traduzida para o português, anexar um comparativo entre o conteúdo das cláusulas padrão contratuais nacionais e a que se pretende obter equivalência, ou seja, olha, a NPD, essa cláusula aqui que você entendeu, essa cláusula aqui que você padronizou, olha como ela é totalmente equivalente, assegura os mesmos princípios, direitos de titulares, nível de proteção da nossa legislação, nesse ponto e nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, um comparativo, né? O formulário ele se refere dessa forma, um comparativo. Então, eu imagino que realmente é algo que que deva ser detalhado para essa análise não ficar prejudicada. Também é importante anexar as legislações aplicáveis nesse país que sejam relevantes e outros documentos pertinentes, incluindo guias e orientações expedidos por essa autoridade de proteção de dados de outro país. Se eu estiver correndo demais, vocês me falam, é só para a gente ter tempinho para as perguntas no final. Não, tá tranquilo. Então, ótimo. Então, as cláusulas contratuais específicas, por último, o que a gente vê no peticionamento delas? Né? Lembrando da aplicação excepcional. A íntegra, o que é um requisito aqui? A gente anexar a íntegra das cláusulas que vão reger a transferência internacional de dados, mas com a indicação das cláusulas específicas que a gente está pedindo a aprovação, né? A análise pela NPD. A justificativa para a utilização daquelas cláusulas específicas, né, fundamentadamente. A explicação de como essas cláusulas específicas asseguram o mesmo nível de proteção de dados das cláusulas padrão contratuais publicadas pela NPD. E a demonstração de tudo isso com a LGPD e com o regulamento. Então, se a gente fosse separar aqui num step by step para organizar o raciocínio, o que eu acho que vale muito a pena? A gente se manter atento às publicações da NPD, listas de aprovações, reconhecimentos, todas essas atualizações, né? Porque algumas coisas, em alguns momentos aí futuros, apesar de hoje a gente estar num momento muito incipiente, em alguns pontos futuros a gente realmente pode se valer de mecanismos que já tenham sido aprovados. Né? É muito importante também a gente observar o data mapping, porque um data mapping bem feito, ele vai indicar onde tem transferência internacional de dados. E muitas vezes ele vai indicar até qual que é o país para onde esses dados são transferidos. Então, será que agora eu vou ter que analisar todos os contratos da minha empresa? E fica aquele desespero. Talvez, se a gente estiver falando de um data mapping atualizado, com a indicação desses campos, algo realmente muito bem feito, sob constantes atualizações ali, ele tem os campos em que há transferência para onde elas vão. Né? E isso pode ajudar a gente aí a abordar as pessoas certas. Verificar também se a atividade tem amparo em uma base legal e, além disso, se ela tem amparo em um mecanismo válido de transferência. E quando a gente verificar se ela tem amparo em um mecanismo válido de transferência, verificar também se os requisitos desse mecanismo foram atendidos. Porque pode ser que esses requisitos a gente tenha pressupostamente entendido que um mecanismo seria válido e a gente não está cumprindo os requisitos para utilizar ele. Então, isso também pode atrapalhar. Então, vamos supor que a gente entenda aqui que o aplicável sejam as normas padrão contratuais. Então, a gente deve observar que elas devem ser aplicadas até agosto de 2025, né, porque foi fixado um prazo de 12 meses a partir da publicação da resolução, e ela foi publicada no mês passado. Então, até agosto de 2025 a gente tem para fazer isso. Mas uma coisa que vale a pena a gente notar também é que até o fim desse prazo, alguns contratos eles já deveriam ser aditivados de toda forma. E essa pode ser uma oportunidade boa para a gente inserir essas cláusulas, porque normalmente a propositura de aditivar contratos pode ocasionar também a reanálise de diversos pontos, né, operações aí que são complexas, pontos que não é oportuno que eles sejam reavaliados agora. Então, se você verificar aí que há um momento em que isso vai ser feito e isso não descumpre o prazo de agosto de 2025, essa pode ser uma boa oportunidade para você fazer isso. A gente tem que considerar também, e tem que agir de uma maneira muito estratégica, no fato de que abordagens para adequações contratuais perante Big Techs é um problema, é complicado sempre, porque
os contratos com essas instituições, muitas vezes eles funcionam numa dinâmica muito parecida da adesão, né, e você não tem uma margem ali razoável para você negociar. Só que nesse caso, a gente sabe que as cláusulas padrão, elas não podem ser alteradas. Então, se você for inserir aquilo ali, você vai ter que inserir do jeito que está, num contrato que normalmente você não tem muita margem para mexer. Então, o que que eu faria, né, na minha rotina? O que que eu acho que pode ser, dependendo do contexto, uma estratégia válida? Contatar esses fornecedores e dizer, olha, como objeto do nosso contrato, a gente verifica que tem uma transferência internacional de dados. Vocês observaram que, conforme recentes regulamentações da Autoridade de Proteção de Dados brasileiras, né, da Autoridade de Proteção de Dados brasileira, as suas regulamentações, as previsões da LGPD, agora a obrigação tal é aplicável? Como vocês estão pretendendo adequar isso aos clientes localizados no Brasil, né, que enviem dados de titulares brasileiros? Como a gente vai fazer sobre isso? Então, essa pode ser uma abordagem, porque a gente não chega de uma maneira muito invasiva para mexer em algo que dificilmente pode ser mexido, mas a gente explica que aquilo ali é uma obrigação e que, na verdade, aquilo ali não vai precisar ser feito só para a gente, né? Isso é um ponto a ser observado também. Acho que é muito importante também a gente assegurar as medidas de segurança que devem ser compatíveis com o estado atual de tecnologia, com os riscos envolvidos para os titulares de tratamento. Então, aí a gente liga red flags para dados sensíveis, para dados de grupos vulneráveis, para outros dados críticos, por exemplo, como dados financeiros, profile, né, dados de natureza altamente íntima, que às vezes não são sensíveis, mas têm riscos parecidos para os titulares. Então, a gente tem que sempre aplicar a proporção das medidas de segurança e documentar todas essas análises em prol, né, do princípio da responsabilização e prestação de contas que é previsto na nossa legislação. Para finalizar, já vou abrir para perguntas, eu organizei esse fluxograma aqui para vocês e eu acho que isso pode ajudar a gente a organizar o nosso raciocínio, que é no sentido do seguinte, quando a gente for escolher entre os mecanismos regulados pela Resolução 19, como a gente vai fazer? E aí eu coloquei um asterisco porque a gente tem que considerar também que os outros mecanismos que não foram regulados continuam válidos e pode ser que eles se apliquem, eles só não estão nesse fluxograma aqui. Então, primeiro de tudo, a LGPD se aplica à operação analisada, porque a gente tem que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica sobre dados pessoais, né? Dados pessoais. Então, se a gente estiver falando aí de dados que não são relativos a pessoas físicas identificadas ou identificáveis, entre outros contextos em que a LGPD não se aplica, a LGPD não se aplica às obrigações decorrentes do regulamento que regula, né, a LGPD. Então, a gente tem que começar nesse ponto. A gente tem que lembrar também agora especificamente para avaliar a aplicabilidade do regulamento de transferência internacional de dados, se aquilo de fato se enquadra como uma transferência internacional de dados. Porque pode ser que, né, não se aplique, pode ser que seja uma coleta ou um trânsito, né? E aí a gente volta para a questão de que nesse caso, não seria necessário buscar um mecanismo de transferência. Mas vamos supor que a operação se enquadre, né? Se aplique a LGPD, se enquadre como um mecanismo de transferência. O país de destino desses dados, ele recebeu uma decisão de adequação pela ANPD? Se sim, né? Hoje a gente não tem isso, mas se num momento futuro sim, a gente não precisa buscar um mecanismo de transferência, porque a decisão de adequação ela já é um mecanismo de transferência em si. Mas se não, né, a transferência internacional de dados, a gente já passa para uma outra camada aqui do raciocínio, ela vai ser feita para o mesmo grupo ou conglomerado de empresas? Se sim, utilizar normas corporativas globais. Se não, a gente já pensa nas cláusulas padrão contratuais e é importante verificar se elas atendem à nossa operação. Se elas atenderem, usar elas, né? Elas estão aprovadas, elas não vão empacar o fluxo contratual. A gente que mexe com negociação de contratos, a gente sabe como que é difícil às vezes fechar um contrato por causa de vírgula. Então, assim, não vamos empacar a vida por pouca coisa. Se elas atendem, vamos a elas. Se elas não atendem, vamos avaliar agora as cláusulas contratuais específicas ou a possibilidade de reconhecimento de equivalência de cláusulas padrão contratuais aprovadas por outras autoridades. Qualquer que seja a alternativa, né, ou essa ou as normas corporativas globais, você vai ter que verificar ainda se o conteúdo já foi aprovado pela NPD, né, num momento futuro em que a gente já tem uma base de aprovação nesse sentido. E a gente dá uma olhadinha no site. Se não foi aprovado, a gente realiza o peticionamento lá no SEI, observando todos os critérios, todos os quesitos, né, todos os anexos, e
caso já tenha sido aprovado, quando for possível e quando for aplicável, a gente aproveitar. Então, esse seria uma síntese, assim, de como que eu proponho o raciocínio desses mecanismos. Espero que tenha ajudado e quem tiver interesse no material, a Maria vai disponibilizar para vocês. Sim, pode deixar, Essas são pessoal. as referências, havia espaço para as dúvidas, né? Pessoal, então agora a gente vai abrir espaço para as dúvidas. Eu vou direcionar as perguntas. Primeiro, quero agradecer a Jéssica, nossa, pela aula que ela deu aqui sobre transferência internacional de dados para a gente. Muito obrigada, Jéssica. Muito completa a sua apresentação, muito Imagina, clara. Então, eu vou beleza, direcionar as perguntas para você, ok? certo. Tá, o Fernando Pena, ele perguntou o seguinte: uma das situações mais comuns de transferência internacional de dados é o uso de é o uso de servidores no exterior, como em nuvem da AWS ou Google, localizados principalmente nos Estados Unidos. Geralmente, o contrato não é firmado diretamente com essas empresas, mas com representantes locais. Como proceder nesses casos? As cláusulas padrão da ANPD devem se tornar padrão de mercado? Como considerando que os contratos são com representantes, considerando a experiência europeia, é improvável que os Estados Unidos sejam reconhecidos como um país com um nível de proteção adequado. Como as empresas devem se preparar para essa realidade jurídica? Bom, muitas perguntas aqui. Se Muitas você quiser que eu perguntas. repita alguma parte, Jéssica, pode me falar que eu repito. Não, sem problemas. Eu vou tentar fazer uma síntese de a Uhum, gente montar uma linha de raciocínio para avaliar tudo isso. tá bom. Tá. Independentemente de com quem esse contrato aí ele seja firmado, se a gente tem efetivamente uma transferência internacional de dados, né, de dados que são protegidos pela jurisdição brasileira para outras jurisdições, a gente vai ter que adotar esses mecanismos, algum desses mecanismos de transferência. E eu entendo que sim, né, para casos de armazenamento de dados fora do Brasil, grande parte das vezes o que vai ser aplicável, de fato, são as cláusulas padrão contratuais. Só que, como eu comentei com vocês, a negociação de contratos, de instrumentos contratuais e relações contratuais com essas big techs, ela não é simples, ela não é uma abordagem simples, né? Não é algo que a gente vai conseguir mexer de uma maneira muito flexível. Então, o que eu aconselho e o que eu faria, como eu comentei até um pouquinho agora há pouco, seria realmente contatar esses fornecedores para a gente contextualizar dos avanços que a gente teve na realidade brasileira e ver como que a instituição pretende reagir sobre isso para a gente manter uma conformidade, porque, na verdade, ele não vai precisar fazer isso só para o meu cliente. Na verdade, ele vai precisar fazer isso para todos os clientes que ele tenha no Brasil. Então, se isso vai passar a ser firmado, né, com o próprio agente de tratamento e ele vai flexibilizar para a gente colocar um aditivo das cláusulas padrão, por exemplo, isso pode ser sugerido, mas isso também vai ter que ser abordado de uma maneira estratégica com eles. Eu entendo dessa forma. Uhum. E aí, lembrando que se o destino desses dados com relação às decisões de adequação que ele estava comentando aqui, se for para um outro país que tenha em algum momento, né, hoje a gente não tem, mas que tenha no momento da análise uma decisão de adequação, essa abordagem ela já perde um pouco do sentido, porque o fluxo para essa jurisdição ele já fica desobstruído do amparo desse mecanismo especificamente, ainda que tenha que observar outras obrigações. Ótimo. Vou passar para a próxima. Então, Claro, tá respondido, Fernando. Qualquer coisa você faz alguma. Ah, ele já falou alguma coisa, mas depois eu leio para seguir ali a ordem de tá. perguntas. Bom, o José Paulo ele perguntou uma dúvida. Então, posso entender que eu só posso iniciar uma relação comercial com um provedor de serviço somente depois de autorizado pela ANPD? Pode repetir? Sim, o José Paulo falou uma dúvida. Então, eu posso entender que eu só posso iniciar uma relação comercial, provavelmente contratual ali, com um provedor de serviço somente depois de autorizado pela ANPD? Não, eu entendo que não. Eu entendo que, mais uma vez, eu acho que é uma questão de abordagem mesmo. Então, se você pretende firmar uma relação contratual e hoje a legislação que você tem que seguir é esta, e ela demanda a utilização de determinados mecanismos na fase de negociação contratual, isso pode ser colocado, e isso é um argumento muito forte, né? A gente sabe que em negociações contratuais as pessoas se desentendem por pouca coisa, mas isso não é pouca coisa. Isso é uma regulamentação que é aplicável, que tem um prazo de 1 ano para ser feita, né? As cláusulas padrão, quando for o caso. E eu entendo, assim, pelo menos ao meu ver, com a abordagem certa, eu acredito que
passe a se tornar cada vez mais possível que isso seja viabilizado. E ainda considerando que ao longo do tempo a gente vai ter decisões de adequação que vão facilitar um pouco diminuir um pouco esse tipo de discussão. Então, não, a gente não precisa. Realmente, a autorização da ANPD para transferências específicas, ela está prevista como um dos mecanismos, mas a lógica não é partir disso, ao meu ver. A lógica é partir dessas adequações e explicar para os parceiros contratuais as alterações que a gente tem no direito interno. Perfeito. Vou passar então agora para o Maurício Bertoldi, que falou, muito bom. Apenas pensando na NPD ter 119 colaboradores teoricamente não técnicos, como ficará a fila de aprovação das petições? Não, gente. Não, olha, eu discordo um pouquinho. Eu acho que a equipe da NPD ela é enxuta. Mas a ANPD ela tem feito um trabalho excelente no Brasil, materiais de altíssimo nível, materiais orientativos, que têm, para mim, um nível equiparado às entidades europeias. Então, eu entendo, na minha percepção, eu creio que isso pode ser um processo que realmente seja um pouco moroso, mas que isso não é moroso só aqui, né? Aprovações de normas corporativas globais, por exemplo, em outras jurisdições, como algumas jurisdições europeias, normalmente, algumas podem durar em torno de 2 anos, né? A gente tem casos assim. Então, é moroso para todos, né? E eu acho que não é uma particularidade da nossa autoridade, que tem feito um bom trabalho. Uhum. Então, agora o Fernando, a comunicação seria uma mera evidência que a organização não se manteve inerte, porque os canais de relacionamento dessas big techs, infelizmente, é uma lástima. Sim. Essa questão da evidência, eu entendo que isso seja muito importante. Vou até fazer um outro comentário nesse sentido. A aprovação, por exemplo, quando a gente entende que o mecanismo cabível são as normas corporativas globais, a gente sabe que não necessariamente elas vão ser aprovadas nesse período aí de 1 ano que a gente tem para implementação de outros mecanismos contratuais, né, que é a cláusula padrão, a gente fica pensando, poxa, vai ter um tempo que a empresa vai estar no limbo, né? Ainda não foi aprovado, teria que ter sido, se fosse utilizar, por exemplo, outro mecanismo, teria que ser feito até agosto de 2025 e a empresa está no limbo. Eu refleti um pouco sobre isso, mas eu acho que a LGPD, até por ser uma lei geral, ela dispõe de uma base principiológica muito forte que tem que ser observada. Então, o princípio da responsabilização e da prestação de contas, muitas vezes, ele vai ser útil. Então, olha, eu estou aqui numa situação que realmente eu estou aguardando uma aprovação da NPD, mas eu já submeti todos os anexos que me foram requeridos, eu cumpri com todos os requisitos. É uma questão de volume de demandas, de operacionalização mesmo. Mas todas as análises, né, tudo que foi necessário da parte do agente de tratamento para cumprir com aquilo ali está em dia. Então, ter isso documentado, ter isso feito, zelar por esse princípio da accountability, eu acho que pode ser útil em diversos contextos. Muito bom. Eu vi que tem uma pergunta aqui em outra sessãozinha do Teams que estava escondida, foi o Jean Pode falar. Krause que fez, eu não sei se eu falei certo o sobrenome, mas enfim, ele falou, no caso de um bot que utiliza um agente de inteligência artificial que coleta dados, como essa inteligência artificial está hospedada fora do Brasil, isso configura transferência internacional de dados? Eu entendo que sim. A Então, questão deixa. da IA, a IA no Brasil, ela, né, ela vai possuir uma regulamentação específica. Só que, embora seja tudo aí na seara do direito e tecnologia, as coisas, os raciocínios, eles não são alternativos, eles são cumulativos. Então, para o que for relativo a tratamentos de dados por inteligência artificial, quando a gente tiver uma lei nesse sentido, vai ter que ser observada, é, as regulamentações em inteligência artificial, e quando isso se der com base em tratamento de dados pessoais, vai ter que ser observada a legislação de proteção de dados pessoais, e quando isso ocasionar uma transferência de dados pessoais, uma transferência internacional de dados pessoais, além disso tudo, vai ter que ser observado o regulamento também, quando for aplicável. Então, eu acho que são raciocínios cumulativos. Muito bem. Vamos ver quem é o próximo. O Juan fez um comentário, falou que, na opinião dele, esta prática é um protecionismo contra a livre concorrência, o que beneficiará certos players de data center local. Deve ter falado sobre aquela outra questão que vocês estavam falando anteriormente. E o José Paulo falou, complementando a pergunta anterior, se não qual o sentido das petições, pelo que eu entendo, uma vez adequado, fico sem entender essa necessidade. Não entendi muito bem. Também não entendi, deixa eu tentar ver de novo.
Complementando a pergunta anterior. Qual é a pergunta anterior? José Paulo? O problema é que tem muitas. Posso entender que só posso Essa. iniciar uma relação comercial com o provedor Tá, essa a gente respondeu. Complementando, se não, qual o sentido das petições? Não, sem problemas, eu te explico. É porque é o seguinte, que nem algum dos colegas comentou, realmente a NPD ela tem uma estrutura enxuta. Então, o que eu notei aqui, pode ser uma opinião pessoal minha, é que houve a tentativa de se estabelecer uma dinâmica que também não sobrecarregasse a NPD com peticionamentos. Né? E quando isso fosse peticionado, também para indicar os pontos específicos e sempre aproveitar mecanismos já aprovados, toda uma lógica de não sobrecarregar, na minha percepção. Então, qual que é o sentido dos peticionamentos? Você recorrer a eles quando os outros mecanismos regulados não te atendem, quando os mecanismos regulados já aprovados, né, já reconhecidos, não te atendem, e aí você recorrer nessas situações específicas. Mas eu entendo que na grande parte dos casos não vai ser isso que vai ser aplicável. Entendeu? Ele tem uma utilidade, mas não de caráter geral, acho que de caráter excepcional. Uhum. Respondido, então, José Paulo. Com exceção das normas corporativas globais, né? Eu estou falando de empresas que não pertencem ao mesmo grupo econômico, ao mesmo conglomerado que a grande parte das transferências. Mas no caso das normas corporativas globais, eu entendo que isso já não é tão excepcional assim. Vai ser bem comum, especialmente porque até então a gente não tem decisões de adequação e tem diversas multinacionais que vão precisar compartilhar dados. Então, isso eu já acho que tende a ser bem mais utilizado. Perfeito, Jéssica. Pessoal, eu vou dar uma última chance para quem não perguntou ainda perguntar, porque a gente está extrapolando um pouquinho o nosso tempo. Jéssica, eu vou pedir para você deixar seu e-mail aí para quem quiser entrar em contato. Ah, você já deixou? Ah, não. Aqui só tem o seu LinkedIn. Se você quiser deixar seu e-mail para as pessoas que quiserem entrar em Claro. contato com você, entrar em contato com o escritório. Pessoal, então, quem tiver alguma dúvida que ainda não perguntou, essa é a última oportunidade. Aproveitando também, quero agradecer mais uma vez a todo mundo que participou do webinar, a Jéssica, principalmente, pela apresentação espetacular que você deu. Reforço também que a gente vai encaminhar essa apresentação todinha por e-mail para os participantes deste evento aqui. Aí a Jéssica enviou o e-mail dela. Sim. Então, pessoal, muito Eu que obrigada. agradeço a todos pela presença, pelas dúvidas, teve uma interação muito bacana. Espero ter esclarecido e estou à disposição. Com certeza, todo mundo aqui falando, foi ótimo, obrigado, foi top, sensacional, muito obrigada, excelente. Chuva de elogios. Que bom. Queremos mais, aí o pessoal já quer Pode me chamar mais vezes que a gente vem falar. Muito bom, Jéssica. Pessoal, então eu vou encerrar a reunião. Muito obrigada pela participação de todo mundo, pelo engajamento, pela consistência, né, dessa plateia aqui, que ficou todo mundo do início ao fim praticamente. Muito obrigada. E, bom, até uma próxima então. Jéssica, já estão falando aí que querem mais. Então, Pode me chamar. já vão planejando. Combinado. Obrigada, Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.